último ano de graduação do Instituto de Economia da Unicamp, e hoje nós vamos ter a nossa quinta aula sobre por que a desindustrialização no Brasil dificulta o combate à pandemia. Para isso a gente chamou nosso querido professor Antônio Carlos Diegues. O professor Diegues, ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp e coordenador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia, NEIT. Foi coordenador adjunto da graduação em Ciências Econômicas no período entre 2016 a 2017, atuou em projetos de pesquisa, políticas públicas, coordenados por instituições como BNDES, ABID, IPEA, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre outros. Boa tarde, eu sou Pedro, também sou recém-formado no Instituto de Economia da Unicamp, na graduação. E só para lembrar as regras do encontro, eu peço a atenção de todo mundo para manter os microfones desligados, para evitar ruídos. Ao final da exposição do professor, nós faremos 4 rodadas de perguntas, até o limite de tempo de 45 minutos. As perguntas podem ser enviadas aqui pelo chat, durante a fala do professor, e a conversa de hoje será gravada e disponibilizada ainda hoje, às 7 horas da noite, no canal do Instituto de Economia da Unicamp, no YouTube e nos grupos de WhatsApp e no e-mail dos inscritos no projeto. Então agora eu passo a palavra ao professor Diegues. Bom, obrigado, pessoal. Boa tarde a todo mundo, a todos os presentes. Queria parabenizar a comissão organizadora do evento, essa iniciativa da gente pensar, refletir, levar o conhecimento da universidade para além das fronteiras, é muito importante para a gente buscar avançar no conhecimento e na consolidação de um projeto de um país mais justo, mais soberano, mais gentil com os seus cidadãos, né? A ideia dessa apresentação aqui, eu peço que vocês me alertem a qualquer momento, por favor, se tiver algum problema técnico, que eu estou com a tela, eu não consigo ver as duas telas ao mesmo tempo. Mas a ideia dessa apresentação é discutir um pouquinho os limites da estrutura produtiva brasileira, da indústria, num cenário de pandemia. Então, eu vou estruturar ela aqui em três blocos, né? Primeiro momento, apresentar as características estruturais da indústria brasileira nas últimas décadas, e depois trazer um pouco o que eu estou chamando aqui de consolidação de uma nova versão do industrialismo periférico, como se reorganiza a forma de concorrência, acumulação, ainda que parcialmente, né, da estrutura produtiva brasileira, uma nova versão de complementaridade periférica, e quais seriam os limites dessa nova forma de organização traria no período mais recente, né, no sentido da indústria contribuir para o desenvolvimento, e depois de entendido um pouco esse contexto, esses limites estruturais, no terceiro bloco, eu tento trazer aqui um pouco algumas reflexões para a gente debater quais são os desafios impostos à estrutura produtiva brasileira e também global a partir da pandemia, né? Como reagir a esses desafios colocados, tanto no imediato curto prazo, quanto num horizonte um pouquinho mais longo, no sentido de se buscar retomar a contribuição da indústria ao desenvolvimento. Então, esses 3 blocos, a minha apresentação. Vou tentar trazer, como é um esforço de a gente expandir o conhecimento para além das fronteiras da universidade, abarcando o pessoal do ensino médio, então eu vou tentar, em alguns pontos, trazer algumas definições um pouco mais, digamos assim, mais claras, mais pontuais, de alguma linguagem que a gente já está razoavelmente acostumado, né? Espero ter algum êxito nessa tarefa, a gente está acostumado a linguajar muito, digamos assim, a nós mesmos, né? Como linha de argumentação geral do trabalho, feita esse primeiro, da apresentação, né, feita essa primeira contextualização, qual que é a ideia, né? Estou trazendo aqui a ideia de que a indústria brasileira, para a gente entender, antes da gente entender os impactos da pandemia, né, a indústria brasileira tem passado, desde lá da crise do que a gente chama de desenvolvimentismo, desde a crise lá, que vai consolidar-se no começo dos anos 90, mas inicia-se ainda nos anos 70, né,
A indústria brasileira, ela tem permanentemente buscado um comportamento defensivo, uma reação defensiva à concorrência internacional. Então, a estratégia de organização da indústria brasileira, a estratégia de concorrência desde a crise do desenvolvimentismo, tem sido basicamente uma estratégia razoavelmente exitosa no que diz respeito à capacidade de acumulação da indústria, isso varia de período para período, mas é uma estratégia defensiva, dado o cenário doméstico e o cenário de acirramento da concorrência internacional. Essa reação defensiva da indústria brasileira, desde a crise do desenvolvimentismo, ela está marcada por uma mudança, por algumas transformações no padrão de concorrência. A partir desse momento, desde lá dos anos 80, isso vai se consolidar com mais força nos anos 2000, a indústria, nessa reação defensiva, tem buscado aprofundar a sua integração importadora ao que a gente chama de redes globais de produção, ou cadeias globais, cadeias regionais de valor. Então, a lógica é, eu reajo defensivamente às instabilidades da economia brasileira, ao esgotamento de um modelo de desenvolvimento característico, até então, no período entre 30 e 80, grosso modo, né, chamado de desenvolvimentismo, reage às transformações internacionais, mas como? De maneira defensiva. Cada vez mais eu me integro às cadeias globais de valores, importando partes, peças, componentes, ao invés de avançar no sentido de fomentar a minha transformação para áreas tecnologicamente mais novas. Por quê? Eu tenho limites nesse momento. O primeiro bloco dessa reação da indústria brasileira ao desenvolvimentismo é a reação defensiva importadora. O segundo bloco muito importante é que essa reação da indústria brasileira tem feito com que nesse período a busca pela competitividade na esfera doméstica, industrial, ela cada vez mais está baseada numa lógica também defensiva, numa lógica baseada na redução de custos. Você tem uma mudança do paradigma no que diz respeito à lógica da concorrência, para a indústria brasileira, no sentido de que o aumento da competitividade não vai estar mais vinculado a um ciclo virtuoso de aumento do investimento, atualização produtiva e aumento da produtividade, logo, aumento da competitividade. Esse ciclo vai se quebrando aos poucos, e a competitividade da indústria brasileira vai estar baseando-se cada vez mais numa reação defensiva. Eu abordo parcialmente a lógica entre aumento do investimento e aumento da produtividade para aumentar minha competitividade. Como que eu vou aumentar minha competitividade? Cada vez mais a partir de uma lógica de redução de custos. Redução de custos salariais, redução de custos indiretos vinculados à folha de salário, busca por redução de custos tributários, o famigerado ataque ao custo Brasil. Busca de custos desvinculados de um aumento da produtividade. Então, a indústria tem uma reação defensiva. Essa reação defensiva vai se consolidando nesse período que a gente está fazendo, e nos anos 2000, ela vai dar origem, aqui é o que eu estou sugerindo, ser uma nova versão do industrialismo periférico, e a forma de organização da indústria, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, vai fazer com que ela tenha uma menor capacidade de contribuir para o desenvolvimento. Ela tenha uma menor capacidade de contribuir para o desenvolvimento em quais termos? Debate clássico, né, de por que a indústria é importante. O que a indústria tem de especial? Ela tem capacidade de gerar progresso técnico, ela tem capacidade de aumentar a produtividade, ela tem capacidade de transmitir esse progresso técnico, esse aumento da produtividade entre diversos setores, ela tem capacidade de pagar salários, em geral, maiores que a média, ela tem capacidade de sofisticar a pauta de exportações,
para fazer com que o país seja menos dependente de importações internacionais, né, tecnologicamente dinâmicas, desculpa a redundância. Então, esses seriam alguns elementos da contribuição clássica da indústria para o desenvolvimento, por isso que é tão especial. O que eu estou sugerindo aqui é que as formas de organização da indústria brasileira, a partir dessa reação defensiva, limitaram a capacidade da indústria contribuir para o desenvolvimento, nesses termos que eu coloquei. Esse limite parece estar cada vez mais desvinculado da dinâmica dos mercados nacional, doméstico e internacional. Ou seja, independentemente dos ciclos econômicos, mesmo nos ciclos de crescimento, parece que a indústria tem uma menor capacidade de contribuir para o desenvolvimento hoje, dada a sua forma de reorganização. É nesse cenário que a gente tem que entender os limites e as implicações da pandemia. Certo? Essa é a linha de argumentação geral. Principais características, agora eu volto para os 3 blocos. Primeiro D, principais características da estrutura produtiva brasileira nas últimas décadas. Eu estou citando um pouquinho. Olha, a gente olhar para a indústria brasileira desde esse período de crise do desenvolvimentismo, o que a gente observa? De maneira geral, há uma tendência de desindustrialização, ou uma tendência de especialização regressiva. O que significa essa desindustrialização? Significa uma redução da participação da indústria no PIB, significa uma redução da participação do emprego industrial no PIB. Não significa necessariamente uma redução em volume absoluto de valor gerado na indústria. Não significa necessariamente uma redução absoluta do emprego industrial. Mas significa que, no que diz respeito ao dinamismo, a indústria tem reduzido substancialmente sua participação no PIB desde os anos 80. Ou seja, a indústria tem sido cada vez menos importante em termos relativos à composição da renda nacional, e a indústria tem contribuído cada vez mais para o crescimento. Ou seja, quando a gente decompõe o crescimento da economia brasileira, a participação da indústria, que foi tão importante historicamente entre 30 e 80, tem se reduzido desde então. Certo? Primeiro ponto. Além disso, esse dinamismo industrial, além da indústria representar menos no PIB, além de ter um avanço da participação em setores menos nobres, digamos assim, a indústria consegue contribuir menos para o crescimento. Tudo isso ocorre em paralelo a uma concentração da indústria em setores intensivos em recursos naturais e também em escala. Ok. Então, a indústria representa menos do PIB, a indústria contribui menos para o PIB, e cada vez mais o crescimento industrial e a representatividade da indústria e a contribuição para o crescimento está vinculado a setores intensivos em recursos naturais. Ou seja, a gente tem caminhado para o que diversos autores chamam de especialização regressiva. A gente tem avançado na nossa estrutura produtiva em direção a áreas intensivas em recursos naturais, em direção a áreas menos complexas tecnologicamente, apesar de ter um certo debate. Áreas que buscam, de alguma maneira, as vantagens comparativas estáticas, a gente diria, né? Com relação à estrutura, segundo ponto, das características estruturais da indústria, né? A gente avança numa especialização regressiva. O que eu estou querendo dizer? Ao invés da estrutura produtiva brasileira tentar avançar em direção a áreas mais nobres, que são áreas mais nobres, mais tecnologicamente dinâmicas, com maior capacidade de aumentar a produtividade, com maior capacidade de aumentar a renda, com maior capacidade de crescimento no mercado internacional, a gente se concentra em setores com menor dinamismo, tanto econômico quanto tecnológico. Esse movimento é, na verdade, uma reversão
da tendência histórica da indústria brasileira, que foi de contornar as vantagens comparativas estáticas. Ou seja, historicamente, a indústria brasileira avança no sentido de se contornar aquilo que alguns economistas diriam ser a sua vocação natural. Ela vai contornando essa suposta vocação natural e avançando para as outras áreas. Não significa abandonar a sua vocação natural. Significa diversificar para as outras áreas. Dos anos 80 para cá, acontece um movimento contrário, um movimento de regressão para essas supostas vocações naturais. Que de naturais não tem nada, mas fica complicado para a gente debater aqui num período tão curto, né? Terceira característica estrutural brasileira, da indústria brasileira nas últimas décadas. A gente observa também, além da indústria representar menos do PIB, além da indústria representar menos no emprego, além do crescimento estar concentrado cada vez mais, da estrutura produtiva ter uma especialização regressiva em setores intensivos e recursos naturais, quando a gente olha para dentro da indústria, da estrutura produtiva, o que a gente chama aqui de adensamento, a gente observa um esgarçamento do tecido produtivo. E o que é isso? Cada vez mais a estrutura produtiva brasileira tem ficado, né, nesse período, desde os anos 80, pouca. Ou seja, cada vez mais eu estou perdendo capacidade de produzir domesticamente. Partes, peças, insumos, componentes. Cada vez mais tem aumentado o coeficiente de penetração das importações na indústria brasileira. O que eu estou querendo dizer? Olha, a produção de um automóvel, por exemplo, só para ilustrar, depende de partes, peças, componentes, insumos, que são produzidos não necessariamente na montadora, mas por outros setores industriais que orbitam, por outras firmas industriais, desculpa, que orbitam em torno da montadora. O que eu estou querendo dizer é que cada vez mais desse período em questão, observou-se que a produção foi deslocando-se do cenário nacional em direção a uma importação. Então, aquela parte, aquela pecinha, aquele componente que vai no motor passou a ser gradativamente importada, aquela parte que vai no sistema de transmissão, sistema de freios, etc. Então, a indústria brasileira foi perdendo capacidade de produzir doméstica a partir da importação de um número crescente de componentes. Ou seja, o adensamento diminuiu, o adensamento das relações produtivas diminuiu. E avançou-se, nesse período também, o que a gente chama de uma maquila introvertida. O que é uma maquila? Uma atividade estritamente processadora, você importa partes, peças e componentes, processa eles minimamente domesticamente, faz algum tipo de adaptação, algum tipo de tropicalização, monta atividades em geral intensivas de mão de obra e revende o produto final. Tradicionalmente, as maquilas, por exemplo, mexicanas, em alguns casos asiáticas, estão vinculadas à importação de partes, peças e componentes, à montagem e depois à reexportação. No caso brasileiro, a gente foi avançando no sentido contrário. A gente foi facilitando essa importação, mas para atender o mercado doméstico, e não para a exportação. Tudo isso foi deixando a indústria brasileira cada vez mais oca. Isso vai ficar claro depois, quando a gente tem um efeito da pandemia, por exemplo, a nossa dificuldade, inclusive, de produzir equipamentos de proteção individual, equipamentos razoavelmente simples. Por quê? Porque isso foi perdendo essa capacidade de se produzir domesticamente. Um quarto ponto dessas características estruturais eu estou chamando aqui de efeito de posicionamento. Como que a indústria brasileira se posiciona no mundo, né? A gente observa aqui um movimento ainda mais intenso de esgarçamento do tecido produtivo brasileiro, como refletindo nesse posicionamento. Ou seja, tem uma especialização regressiva na dimensão doméstica que se coloca com mais ênfase ainda na integração internacional.
que eu estou querendo dizer? Quando a gente olha para a pauta de exportações brasileiras, a gente vê uma concentração muito grande em complexo de soja, minério de ferro, complexo petrolífero e alimentos e bebidas. Claro que a gente tem uma pauta bastante diversificada, sim. A gente ainda tem uma indústria diversificada, a gente exporta aeronaves, ok. Mas a concentração é grande nesses produtos, principalmente no que diz respeito ao nosso saldo. Então, é uma inserção muito assimétrica. A gente tem uma exportação cada vez maior desses produtos e uma importação cada vez maior de produtos intensivos em conhecimento, com alto valor agregado. Semicondutores, chips, teleequipamentos, eletrônicos, máquinas de alta precisão. Então, a falta de adensamento brasileiro, a reação defensiva da estrutura produtiva brasileira, tem provocado uma inserção internacional cada vez mais complementar à estrutura produtiva global, uma inserção internacional muito baseada na exportação de commodities e na importação de produtos com alta densidade tecnológica. Então, a gente vai tendo uma inserção muito assimétrica e desfavorável ao desenvolvimento brasileiro. Apresentadas essas características, o que vai ficar claro? Olha, essa forma de organização da indústria brasileira no período, a partir da reação à crise do que a gente chama de desenvolvimentismo, vai trazer alguns limites importantes da sua capacidade de contribuição ao desenvolvimento. Que eu já disse, olha, por que a indústria é tão importante, né? Nossa tradição na Escola de Campinas, na Unicamp, na tradição estruturalista, na tradição cetalina, na tradição desenvolvimentista, na tradição dos autores clássicos que vão estudar o desenvolvimento desde os anos 50, sem falar os pais fundadores, né? Olha, a indústria tem capacidade de incrementar a produtividade na economia como um todo, tem capacidade de transmitir os ganhos de progresso técnico, tem capacidade de ser um vetor do crescimento, tem capacidade de pagar salários maiores que a média e tem, teoricamente, a capacidade de sofisticar as exportações e reduzir a dependência das importações. Por isso é importante industrializar. A indústria conseguir contribuir para o desenvolvimento. Então, é uma leitura exclusivamente técnica, certo? Como resultado dessas características que eu apresentei até agora, o que a gente tem observado nos anos 2000 para cá, com mais ênfase agora, é uma dificuldade da indústria contribuir para o desenvolvimento. Por quê? Porque ela se reorganizou de uma maneira, que eu vou discutir daqui a pouquinho, que traz limites na gestação de um circuito lógico virtuoso, que associe acumulação, geração de excedente, investimento associado ao progresso técnico, aumento da eficiência, aumento do salário médio, aumento da sofisticação tecnológica e redução da heterogeneidade. Esse circuito lógico foi quebrado, com todas as limitações que ele tinha antes. Então, o que acontece? A indústria brasileira é independente do ciclo interno e do ciclo internacional, cada vez mais, mesmo no período de relativa pujança no governo Lula, tanto no período de desaceleração e de reversão no governo Dilma, a indústria foi incapaz de contribuir para o aumento da produtividade. Primeiro ponto. A gente observou uma tendência quase generalizada de estagnação da produtividade. A indústria não consegue se reorganizar no sentido de avançar para atividades mais nobres, tanto aumentar a produtividade no que já está estabelecido, quanto avançar para setores com mais intensidade tecnológica e maior produtividade. Isso não acontece, não aconteceu no período recente. Ou seja, a indústria tem uma incapacidade de avançar e incrementar a produtividade. Ele também uma incapacidade de aumentar a remuneração média, o salário médio. A gente observou que o salário médio na economia brasileira cresceu, pelo menos de 2003 a 2015, em termos razoavelmente vigorosos. Mas o crescimento do salário industrial, ele é muito mais explicado pela dinâmica do mercado de trabalho.
não por uma maior sofisticação nas ocupações industriais e não por uma maior sofisticação na estrutura produtiva. Ou seja, a indústria também falha ao contribuir para o aumento do salário médio nesse período. E, por fim, a indústria falha ao inviabilizar o aumento da sofisticação das exportações, o que seria esperado numa estratégia de industrialização virtuosa. Ou seja, a gente exporta cada vez mais, concentra nossa pauta em produtos de baixo valor agregado e aumenta as nossas importações em produtos de alto valor agregado. Ou seja, isso vai trazendo alguns estrangulamentos, ou uma tendência de estrangulamento externo permanente. Certo? Com os limites da contribuição da indústria ao desenvolvimento, a gente avança agora para o segundo bloco nessa exposição. Por que esses limites ocorrem? Eu tenho aqui uma hipótese para a gente debater, que é a sugestão de que estaria havendo a consolidação de uma nova versão do industrialismo periférico brasileiro. Isso faz com que a indústria tenha incapacidade de contribuir para o desenvolvimento e depois exacerbe as dificuldades da gente contornar as implicações colocadas pela pandemia. O que é essa nova versão do industrialismo periférico? A industrialização brasileira é um caso historicamente exitoso, um caso internacionalmente de destaque, pelo menos entre os anos 30 e 80. Uma industrialização periférica com diversas limitações, mas é um caso de destaque até então. O que a gente está querendo dizer aqui como industrialismo periférico? A gente está pensando num sistema centro-periferia, onde os países periféricos, muito rapidamente, são países não desenvolvidos, são países subdesenvolvidos, são países que têm o seu dinamismo fundamentalmente atrelado à dinâmica do mercado internacional, pelo menos no primeiro momento, são países que não têm um núcleo endógeno de progresso técnico, conseguem gerar o progresso técnico domesticamente, são países marcados por uma grande heterogeneidade, por uma grande desigualdade social, regional, produtiva e suas diversas dimensões. São países que não controlam a maior parte do excedente gerado, são países que absorvem o progresso técnico que vem de fora de maneira irregular, são países muito dependentes da forma de organização da divisão internacional do trabalho. É uma posição muito hierarquicamente inferior de inserção na divisão internacional do trabalho. Algumas características periféricas, assim, bem rápidas, para a gente entender o que eu estou falando. O industrialismo, mesmo nessas características periféricas, a economia brasileira conseguiu avançar na industrialização entre 30 e 80 com um grande sucesso. Essas limitações que são intrínsecas ao industrialismo periférico. É um industrialismo essencialmente complementar, de alguma maneira ou de outra, à divisão internacional do trabalho. Certo? O que eu quero dizer é o seguinte, olha, a partir dos anos 2000, consolida-se nos anos 2000, mas é gestado já nos anos 80, há uma nova versão, há uma reorganização desse industrialismo periférico que traz limites ainda maiores à contribuição da indústria ao desenvolvimento. Quais são essas características dessa nova versão do industrialismo periférico? Estou tentando aqui explicar por que a indústria tem tanta dificuldade de contribuir para o desenvolvimento, Quais são as implicações para a pandemia? Primeiro ponto, a gente rompe aquele circuito lógico que era circuito lógico tradicional do industrialismo periférico, característico dos anos 30 a 80, do desenvolvimentismo. Qual que era esse circuito lógico? Olha, havia uma complementaridade à estrutura produtiva do centro, sim, mas a industrialização brasileira avançava tentando contornar as suas vantagens comparativas naturais e tentando avançar numa diversificação setorial, tentando avançar para áreas mais novas. Só para ilustrar, a gente sai lá no complexo cafeeiro e chega a produzir automóveis, mesmo que
parte de empresas multinacionais e aviões. Olha só como eu estou transitando, diversificando. Eu ainda sou complementar, eu não domino a tecnologia, mas eu consigo avançar diversificando. Isso entre 30 e 80. A partir de então, a nova versão do industrialismo periférico, ela acontece com um circuito lógico distinto. Eu já não avanço mais de maneira complementar com diversificação. Eu avanço com especialização regressiva. Além disso, essa especialização regressiva, ou seja, concentrar-se cada vez mais em setores menos nobres, é compatível com a garantia da acumulação do capital industrial. Isso depende muito dos ciclos, dos períodos, mas a indústria brasileira retrocede, mas garante, em diversos momentos, a rentabilidade e a acumulação. Ou seja, eu não preciso romper com as amarras e avançar na diversificação, eu posso retroceder e concentrar numa industrialização de especialização regressiva que eu consigo manter a acumulação. E, terceiro ponto, essa mudança da lógica faz com que, olha, o circuito lógico anterior está muito baseado na seguinte relação: eu acumulo, eu reinvisto, eu aumento a produtividade, aumento a competitividade e vou diversificando. Nessa nova versão do industrialismo periférico, a concorrência é essencialmente defensiva e regressiva. Então, ela está muito mais desvinculada do aumento do investimento e do aumento da produtividade. A nova versão do industrialismo periférico que eu estou sugerindo aqui, ela desvincula-se de maneira crescente da dimensão do investimento e da dimensão do incremento da produtividade. E busca ser competitivo como? Exigindo reforma trabalhista, exigindo redução de custo do trabalho, exigindo subsídios, exigindo desoneração tributária, exigindo redução do custo do Brasil, mas não é uma ação ofensiva para incrementar o investimento e a sofisticação tecnológica. Segunda característica dessa nova versão do industrialismo periférico, há uma nova forma de complementaridade ao capital internacional. Isso é bastante interessante. A complementaridade sempre esteve presente no industrialismo periférico original, sempre esteve presente. A gente nunca conseguiu uma autonomia no sentido financeiro, no sentido tecnológico, no sentido de controlar nossos próprios destinos, controlar a acumulação desse excedente. Ok. Mas a complementaridade, até então, era muito mais em determinados produtos, em determinados segmentos. Por quê? A gente avançava para a diversificação da indústria. Hoje em dia, com a lógica da produção em rede, onde é possível produzir partes, peças e componentes na Ásia e integrá-los em outro local, maior exemplo, só para ilustrar, né? Produtos eletrônicos, produtos da Apple, poxa, é feito, desenhado, designer, engenhado, é concebido na Califórnia, com semicondutores da Coreia, dos Estados Unidos, circuito integrado, com outras partes, equipamentos do Sudeste Asiático, montado na Ásia e vendido num terceiro lugar, e o lucro da Apple vai para a Irlanda. Eu organizo em redes, certo? Então, isso fez com que a indústria brasileira fosse cada vez mais complementar ao capital internacional a partir da concentração em atividades, e não mais uma complementaridade baseada na lógica de produtos e segmentos. O que eu estou querendo dizer aqui? Até então, na versão anterior do industrialismo periférico, a gente avançava diversificando, trazendo as multinacionais para cá, com todos os problemas que isso tem, mas avançando na produção doméstica. A partir dos anos 2000, essas novas formas de organização permitiram que cada vez mais o parque produtivo brasileiro se concentrasse em algumas atividades que vão prescindindo crescentemente da dimensão produtiva. O que eu estou falando? É a empresa doméstica atuando naquela maquila introvertida que a gente já comentou,
importando partes, peças, componentes, montando aqui, recebendo algum incentivo e vendendo domesticamente, colocando seu próprio selo apenas. Trazendo alguns produtos importados, fazendo alguma tropicalização, alguma adaptação ao mercado doméstico e revendendo. Atuando domesticamente como representante comercial de grandes marcas, representante financeiro, instalando produtos, comercializando, adaptando, em atividades de marketing. Vocês percebem? Cada vez mais essa complementaridade avança em direção a atividades de valor agregado um pouco menores, que não são essencialmente produtivas. Essa é uma característica da nova versão do industrialismo periférico. Uma terceira, uma penúltima característica, estou caminhando aqui para o final da apresentação, é de que, olha, a lógica entre taxa de câmbio, acumulação e investimento também se reorganiza. Até então, na versão original do industrialismo periférico, a gente imagina o seguinte: uma taxa de câmbio competitiva, uma moeda local desvalorizada, é importante para aumentar a competitividade das exportações brasileiras e importante para proteger o mercado doméstico, proteger a produção doméstica. Então, moeda desvalorizada é importante para dar competitividade para a indústria. Ok, isso continua sendo válido. Essa taxa de câmbio competitiva faria com que a indústria, sendo mais competitiva, incrementasse a sua acumulação, se eu tivesse um ciclo de crescimento. Isso estaria associado ao maior investimento e aumento da produtividade. Então, uma moeda desvalorizada tem impactos quase que diretos no aumento da produtividade, da competitividade e no avanço da industrialização. O que a gente observa na nova versão do industrialismo periférico é que essas relações são muito mais tênues agora e muito mais complexas. Não é que o câmbio, que a moeda desvalorizada não seja importante, sim, mas essa relação não é direta. Por quê? Porque muitas empresas brasileiras, ao se reorganizarem importando partes, peças e componentes, são dependentes de uma moeda nacional forte. Então, se eu tenho uma desvalorização, se a taxa de câmbio sai de 3 para 5, para 6, como a gente está vendo nesse momento, em junho de 2020, por exemplo, isso significa que os custos das importações das empresas industriais brasileiras aumentam. Além disso, muitas empresas industriais brasileiras, principalmente as grandes, se endividaram em dólar, em moeda estrangeira. Se eu tenho uma desvalorização da moeda doméstica, isso significa que eu tenho mais custos para essas empresas. Ou seja, a nova versão do industrialismo periférico faz com que a relação entre câmbio, acumulação e indústria seja reconfigurada. Não necessariamente de maneira unilateral e linear, uma desvalorização tem impactos positivos na indústria brasileira, pelo menos no curto prazo, o que torna mais complexo ainda uma reação à pandemia. E a quarta característica é que, da nova versão do industrialismo periférico, é que a industrialização brasileira, ela avança, como a gente já citou, a partir do reforço das vantagens comparativas, ou seja, aquilo que a gente já faz bem a partir da dotação de recursos. O Brasil é muito rico em terra, uma dotação de recursos naturais bastante abundante, né? Literatura bem convencional, né? Bem ortodoxa. Então, logo, a gente teria que avançar nessa direção para nos beneficiarmos das nossas vocações naturais. Não é bem assim, muito mais complexo que isso, mas só para fixar a ideia. Então, a industrialização brasileira, nessa nova versão do industrialismo periférico, parece estar aderente a uma estratégia de se concentrar em setores intensivos em recursos naturais, ou em alguns outros setores que nós já temos vantagens comparativas estáticas. Não vantagens comparativas que foram construídas deliberadamente a partir de um esforço sistemático de política industrial de desenvolvimento, apesar da importância gigantesca dos esforços científicos e tecnológicos
para a construção dessas vantagens comparativas no agronegócio brasileiro. A gente não tem tempo para discutir isso aqui. Então, a discussão é, quarta característica, é um reforço daquelas vantagens comparativas que me levam à concentração em setores intensivos em commodities, intensivos em recursos naturais, o que é bastante distinto do nosso industrialismo periférico vigente entre 30 e 80, que era a ideia de contornar essas vantagens comparativas, ainda que parcialmente. É sair do café e chegar no avião, exagerando um pouco. Agora a gente reforça nossas vantagens. Nesse cenário, para a gente finalizar, olha, esse é o cenário da estrutura produtiva brasileira, as características estruturais vigentes nas últimas décadas e a consolidação de uma nova versão do industrialismo periférico. Quais são os desafios colocados pela pandemia, tanto no que diz respeito à estrutura produtiva local quanto global brasileiras, né? Primeiro ponto, né, há uma discussão interessante no sentido de se fomentar a conversão industrial, uma reconversão industrial. Olha, o mundo inteiro tem sofrido com a escassez de equipamentos médicos hospitalares, de equipamentos de proteção individual, do acesso a ventiladores pulmonares, de diversos insumos do complexo da saúde. Por quê? Porque você tem, globalmente, uma concentração grande da produção desses equipamentos, desses insumos, no Sudeste Asiático e principalmente leste e Sudeste Asiático, principalmente na China. Ou seja, primeiro ponto, como reagir a essa demanda, a esse pico de demanda, essa necessidade urgente de salvar vidas, né? Olha, precisamos ter acesso a esses produtos. Problema inicial, limite estrutural, que vem de toda essa discussão que eu fiz. A estrutura produtiva brasileira, mundial também, brasileira com mais ênfase, é uma dependência muito grande das cadeias globais de produção. Ou seja, a gente tem uma dependência muito grande da importação de insumos, partes, peças e componentes, principalmente em setores mais complexos. A estrutura produtiva brasileira foi ficando oca, cada vez mais oca. E nessa nova versão do industrialismo periférico, concentrando-se em setores intensivos de recursos naturais e perdendo espaço, claro que não é fácil, né, avançar para áreas mais complexas, mas perdendo espaço de atuação nos setores mais complexos. Ou seja, eu não tenho capacidade de produzir domesticamente no curto tempo esses insumos médicos hospitalares e adjacentes necessários para atender a demanda num pico de pandemia. Primeiro ponto. Segundo ponto, como que eu resolvo isso? Reorganizo a minha produção. Reorganizo o meu parque produtivo, a minha indústria, obrigo ou incentivo a estrutura produtiva brasileira a direcionar-se para produzir outros produtos. Pega o parque metalmecânico, as automobilísticas, etc., e fala, vamos fazer ventilador pulmonar, vocês fazem. Pega a Lupo, uma empresa têxtil, para produzir máscaras e etc. Qual o limite dessa estratégia? É um limite grande. Primeiro, porque via forças de mercado, você não tem essa reconversão. Ou seja, não adianta ter uma falta de demanda, uma incapacidade de atender a demanda, que faz com que os preços subam muito nesse momento. A organização produtiva não vai se reorganizar para atender essa demanda via sistema de preços. Por quê? Porque eu tenho muita incerteza sobre o que vai ser esse momento, quanto ele vai durar, qual vai ser a organização dos setores. Para isso, eu precisaria de uma política industrial, de uma coordenação muito sólida. Só que, no caso brasileiro, esse debate de coordenação central, de política industrial, de reorganizar a estrutura produtiva para atender determinados desafios colocados por uma situação de pandemia, está completamente fora do debate, seja pela leitura política da presidência da República desse movimento, seja pela leitura econômica de como atuar para contornar essas limitações por parte de uma visão que é muito liberal. Então, via forças de mercado tem limitações, via coordenação de política industrial também, via Estado. Poxa,
Quais são outros limites, então? Mesmo se houvesse uma estratégia coordenada, a gente tem que entender que a tecnologia, o que a gente diz muito em economia, não é de prateleira. Ou seja, eu não vou a um supermercado ter acesso àquela tecnologia. Então, se eu perdi capacidade de produzir insumos complexos, tecnologicamente avançados, durante décadas, se eu não integrei as cadeias globais de valores, se a minha estrutura ficou oca, de uma hora para outra eu não consigo avançar na produção doméstica. Por quê? Porque eu perdi capacidade produtiva, perdi capacidade organizacional, perdi capacidade tecnológica. Então, para mobilizar esses recursos, não é de uma hora para outra, mesmo se eu tivesse capacidade de fazê-lo. Por quê? Eu tenho um processo de aprendizado que é muito demorado. Isso, inclusive, os Estados Unidos estão sofrendo com isso. Outra limitação de reação à pandemia. Nesse cenário todo, como que a gente vai reorganizar essa reação, sendo que a estrutura produtiva brasileira é extremamente dominada por empresas multinacionais, que são aquelas que comandam os principais elos dessas cadeias, né? Ou seja, como que eu vou fazer com que elas se reorganizem? Mais uma limitação. Por fim, para a gente concluir aqui, né, e ir para o debate, olha, qual é a capacidade de financiamento do Estado brasileiro a esse movimento de reconversão? Isso tem diversos debates que colocam profundamente a questão do financiamento, debates muito interessantes feitos por amigos aqui, inclusive do Instituto, não vem ao caso aqui de discutir, mas nos moldes da política econômica colocada na atual gestão, a questão do financiamento para superar os limites de uma estratégia de conversão ainda está preso a um modelo muito convencional. Então, eu não tenho recurso para financiar, inclusive, essa suposta reconversão em uma estratégia de reindustrialização para combater os efeitos da pandemia. Último ponto. Além desses efeitos, além dessas limitações bastante preocupantes no que diz respeito ao curtíssimo prazo, a nossa estratégia de salvar vidas, né, observa-se uma dificuldade grande da gente avançar de novo, né, com a capacidade da indústria contribuir para o desenvolvimento, em algum momento, quando superarmos essa crise, e levar ao desenvolvimento de uma estrutura produtiva que seja capaz de trazer o crescimento de novo, que seja capaz de fomentar de novo a produção doméstica em áreas nobres, de maneira competitiva, com alta produtividade, e construir, talvez aí um desafio que fique para a gente, reconstruir um sistema de produção no complexo da saúde, utilizando do que a gente tem, do SUS, da Fiocruz e diversos outros institutos de pesquisa com grande complexidade, grande capacidade de produção em áreas complexas, para tentar produzir uma inscrição, uma construção de um sistema de saúde mais justo para os seus cidadãos e mais adequado às necessidades de desenvolvimento nacional também. Bom, pessoal, basicamente isso que eu tinha para dizer, as questões para levantar aqui para a gente para o debate. Agradeço a atenção de todos. Ótimo, professor, muito obrigada pela exposição. A gente vai começar agora a primeira rodada de perguntas. A gente vai fazer 3 perguntas por rodada, pode ser? Beleza. A Lorena, ela mandou 2 perguntas. A primeira diz respeito ao crescimento e peso do setor de serviços no PIB brasileiro, enquanto, como foi explicado, a indústria perde cada vez mais importância. Como que explica essa mudança, essa tendência? A segunda pergunta é em relação ao Covid mesmo, já que a China é a atual indústria do mundo e exportadora protagonista dos bens intermediários e insumos industriais, como a crise vai afetar nossa capacidade de importar bens como esses? Como promover a produção industrial se dependemos desses insumos, que muito provavelmente vão ter os preços aumentados? E o Davi mandou uma pergunta também. Essa desindustrialização afeta apenas o Brasil e os países em desenvolvimento? Qual é o papel da China nesse processo? Eu vou fechar o microfone e depois a gente abre mais uma rodada. Ok, legal, pessoal.
Vou começar aqui pelo Davi, que é um pouco mais amplo, né? Não, esse processo de desindustrialização é um processo que não é exclusivo do Brasil, mas é um processo bastante assimétrico no mundo, né? Ele afeta o Brasil com maior intensidade do que outros países de renda média. O que a gente observa é que, no caso brasileiro, a gente avançou num processo de desindustrialização precoce. Antes de atingir um determinado patamar de renda média, que historicamente está associado a uma diversificação da estrutura produtiva em direção a serviços. Qual é o papel da China nessa desindustrialização? É um papel importante. Quando a gente olha para a estrutura produtiva brasileira, a gente vê que a nossa evolução é exatamente o espelho do que acontece na China, ou seja, é o contrário. Onde a gente perde capacidade, onde a gente perde intensidade, onde a gente perde emprego, é exatamente onde eles ganham. É claro que há uma relação. Há elementos domésticos, há elementos de deficiência de política industrial, há elementos da crise desenvolvimentista nacional, claro. Mas a China também é um fator que potencializa esse processo de desindustrialização, dado o sucesso da estrutura produtiva brasileira e a dificuldade de se competir. Esse processo também ocorre em alguns países centrais, só que aí a desindustrialização nos países centrais está associada, também tem implicações, isso inclusive vai estar lá no Trump, com diversas mediações que não dá para a gente construir aqui, mas esse processo de desindustrialização nos países centrais, talvez o nome seja um pouco carregado, assim, esconda muita coisa, mas está associado a um avanço também, a um redirecionamento de pelo menos uma parcela da economia para setores intensivos em conhecimento. Isso tem limites para contribuir para o desenvolvimento? Tem muitos limites, como a gente tem visto agora, a generalização de protestos mundo afora, que tem como caldo grande, um dos elementos de um caldo importante aí, a questão com o fracasso do liberalismo e o avanço da desigualdade social. Isso também está vinculado à incapacidade da indústria contribuir para o desenvolvimento. Voltando aqui para Lorena, então, agora, na questão, continuando em China, né, fazendo a ordem inversa para a gente pegar aqui o gancho, né. Olha, olhando para o Covid, no caso brasileiro, quais são os impactos? A dificuldade de você, como eu coloquei aqui, no curto prazo, contornar essas limitações, você precisaria de uma economia, de algo como uma economia de guerra, entre aspas, né, de ter um planejamento muito bem feito, muito coordenado, entender a centralidade da indústria para combater essa pandemia, entender a gravidade da pandemia no primeiro momento, né, e entender a articulação de todo o sistema de compras públicas via SUS para identificar os gargalos e avançar para contorná-los. Isso passaria por negociações, inclusive de alto nível de política internacional, para ter algum acesso a alguns insumos produzidos na China, produzidos em outras partes do mundo. Seria uma situação de emergência. E passaria, em paralelo, também por iniciativas de política industrial locais, por meio de garantia por parte do Estado de uma política de compras públicas de insumos produzidos domesticamente. Então, eu ofereço, como aconteceu no caso japonês, por exemplo, como acontece no caso chinês, eu ofereço financiamento para alguma reconversão das linhas industriais, eu ofereço o prazo, dou uma carência e ofereço, inclusive, a garantia de que vou comprar toda determinada produção de determinada indústria para as atividades. Só para ilustrar, eu chego para lucro, só para ficar mais claro, olha, preciso de equipamentos de proteção individual. Então, agora, você faça uma reconversão, combinado, negociado. Eu te financio aqui para reconverter uma determinada linha de produção para produzir determinados equipamentos, garanto a compra em X meses, em tal volume, a tal preço, e financia essa conversão. Quando isso passar, se a gente conseguir enfrentar esse movimento, você faz a reconversão.
Avanço lá para VEG, motores elétricos, a mesma coisa. O que dá para fazer em termos de equipamentos? Só que isso é rápido, isso é urgente, isso é emergencial. Isso já foi emergencial há 2 meses, mas eu preciso desse tipo de coordenação. Legal, isso é questão conjuntural, que parece não estar na pauta. Parece não estar na pauta. Questão estrutural. Passada essa crise, será que a gente seria adequado? Isso o mundo inteiro está pensando, está todo mundo debatendo, menos a gente, né? Aqui nós estamos, né? Mas qual é o papel de eu ter um sistema de produção industrial resiliente a eventuais pandemias, a eventuais picos de contaminação, a eventuais outros problemas? Eu preciso construir. Quem não tem outros países? No Brasil, a gente tem o SUS, a gente tem a Fiocruz, a gente tem capacitações acumuladas. Então, aí seria mais uma política de longo prazo. Olha, para determinadas áreas, para determinados setores, eu vou ter crédito, eu vou ter financiamento, eu vou ter bolsas para pesquisa, graduação, mestrado, doutorado, eu vou ter incentivos ao desenvolvimento tecnológico das empresas, também vou cobrar, eu vou utilizar o SUS para desenvolver e para comprar soluções específicas que atendam às necessidades da saúde do brasileiro, que também façam com que a gente tenha um sistema resiliente. Então, aí seria casar uma política industrial e tecnológica com uma política de saúde e uma política de soberania nacional no sentido da saúde, e aumentar a resiliência. Claro que isso tem limites, a produção hoje é global, no mundo inteiro, mas se você tem essa diretriz, você já consegue avançar bastante e está muito mais preparado para eventuais oscilações, seja com estoques reguladores, estoques de emergência. Isso seria a segunda questão da Lorena. A primeira delas é com relação aos serviços, né? O que a gente observa? Olha, a desindustrialização, no caso brasileira, está associado, sim, a um aumento da participação dos serviços no PIB. Ok. Só que a gente tem que entender que o setor de serviços é um setor muito heterogêneo, extremamente heterogêneo, no que diz respeito à produtividade, no que diz respeito a valor adicionado, no que diz respeito a condições de trabalho, a salários, a capacidade de crescimento, a grau de desenvolvimento tecnológico, etc. Quando a gente fala a transição, alguns autores falam, né, a transição de uma economia industrial, uma economia baseada em serviços, em algum momento isso foi uma panaceia, né? Na verdade, nunca, mais um modismo, né? Mas a ideia de que, olha, é interessante desenvolver, sim, serviços intensivos em conhecimento e fazer com que esses serviços, que são cada vez mais industriais, sejam compatíveis a uma estrutura produtiva complexa. Ok? Isso ocorre em algum momento, ocorre em alguma dimensão nos Estados Unidos, cujo maior exemplo é o Vale do Silício, ocorre em alguns países europeus, sim, só que no caso brasileiro, essa transição, por ser resultado de uma desindustrialização prematura, e dadas as deficiências da estrutura produtiva brasileira, o que a gente consegue observar é o avanço de serviços de baixo valor agregado. Então, não quer dizer que eu transitei da indústria para engenharia, P&D, serviços de telecomunicações, serviços de informação, serviços de software, que pode gerar melhor emprego, maior produtividade, melhor inserção externa. Mas significa que a minha indústria perdeu participação, mas eu me concentrei em serviços pessoais, basicamente serviços pessoais, serviços de comércio, serviços com baixa capacidade de gerar aumento da produtividade e bons salários. Isso tem limites claros numa estratégia de desenvolvimento de longo prazo. Eu estou falando de serviços muito heterogêneos e muito característicos de economia periféricas. Isso, inclusive, contribui fortemente para o aumento da desigualdade, da heterogeneidade no setor de serviços. Muito bem, vamos passar então para o segundo bloco de perguntas. Pode ser, professor? Então, tem uma pergunta aqui da Eliane, né, falando da mão de obra industrial, né, sobre como na década de 80 e 90
haviam cursos profissionalizantes, né, que formavam mão de obra industrial no país. E com o movimento de valorização do ensino superior e o quase desaparecimento desses cursos profissionalizantes, o custo do trabalhador teria aumentado para a indústria, e uma vez que ele tem outros títulos e especialidades. Em que medida essa alteração na educação trouxe também um impacto para as indústrias, né, tornando o Brasil um país não tão interessante para o investimento industrial? E daí ela já coloca outra pergunta também, sobre se a reorganização do setor industrial não passaria por uma reestruturação da educação, né? E também temos a pergunta do Gabriel, perguntou aqui como projetos como o da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial poderiam trazer maior desenvolvimento tecnológico e por que as empresas muitas vezes não aderem a pesquisas como essa, né, para tais desenvolvimento. Certo. Legal. Bom, a questão, começando aqui pela Elaine, na verdade, a gente ainda tem uma estrutura de cursos industriais sólidas no Brasil, tudo vinculado ao Sistema S. O que acontece a partir dos anos 90 e com mais ênfase nos anos 2000 é que a gente tem, ainda bem, um avanço do grau da educação superior. Educação entendida no sentido não só como instrumento para a formação de capacitações técnicas, mas como instrumento de conhecimento para libertação, desenvolvimento pleno do ser humano na medida do possível, né? Ok, mas a estrutura de formação de recursos humanos industrial ainda é algo importante. Eu reorganizaria o ponto que ela colocou no seguinte sentido: olha, a formação de recursos humanos, ela é importante, mas não é ela que determina o desenvolvimento industrial. O movimento é inverso, eles são complementares, sim, mas é o inverso. Na verdade, é o avanço na estrutura produtiva, ou o regresso, que foi o que aconteceu, que vai estar associado à formação de competências, também a partir daquela base desenvolvida no ensino técnico e tecnológico, a partir dos recursos humanos. O que eu estou querendo dizer? Não adianta a gente ter, não adianta exagerando um pouco, mas uma formação de recursos humanos aptos ao desenvolvimento tecnológico se a gente não tem uma estrutura produtiva aderente. Isso aconteceu no maior caso de industrialização de sucesso no século XX, que é a Coreia. Até então, agora a China tem avançado. Nos anos 60, começo dos anos 60, final dos anos 60, transição dos anos 70. Você tinha formação de recursos humanos, mas não tinha, razoavelmente bem desenvolvidos, não tinha a capacidade de absorvê-los. Ou seja, a dimensão produtiva, a dimensão tecnológica tem que andar junto com a dimensão de formação de recursos humanos. Isso vai potencializar esse processo. E quando a gente olha para a questão do que ela chamou aqui de recursos humanos e custo do trabalho, colocou esse avanço nos títulos poderia significar um avanço nos custos. Eu reorganizaria também a colocação no seguinte sentido: a gente não tem capacidade, e na minha visão nem é o adequado, e não deveria ser em termos de estratégia de desenvolvimento nacional, competir utilizando-se uma política de industrialização baseada na redução dos custos salariais. Até porque competir numa lógica de organização em rede com o avanço do gigante asiático chinês e a consolidação da fábrica asiática, que é a China e outros países integrados, é virtualmente impossível a gente competir comprimindo custos salariais. Até porque isso depois vai ter impactos importantes na dinâmica da demanda doméstica e, obviamente, no bem-estar do cidadão e no que a gente quer construir como nação. Então, a redução dos custos salariais como um instrumento para a atração do investimento direto externo é uma estratégia, é uma falácia, é uma estratégia que não tem nenhuma capacidade de ser virtuosa em termos de contribuir para o desenvolvimento. Ao contrário, a gente deve avançar na diversificação da estrutura produtiva, tecnológica, junto com a de recursos humanos. Aqui, talvez, a gente tenha limitações, sim,
talvez a gente tenha limitações, mas para fazer com que isso traga competitividade de uma maneira virtuosa, aumentando a inovação, aumentando o progresso técnico, aumentando o investimento, aumentando a produtividade, competindo com altos salários em áreas talvez mais nobres. Então, esse talvez seria o caminho. A educação teria que andar em paralelo a esse processo, e não necessariamente vir antes, e ter algum grau de aderência a essas transformações na estrutura produtiva. Não adianta apenas eu avançar na educação. No que diz respeito a esse ponto, que fique bem claro, a educação como um instrumento de libertação, do pensar crítico, da ação e do desenvolvimento pleno do cidadão, é um valor em si mesmo, isso é óbvio. Mas não é isso que eu estou discutindo nessa questão, que fique claro. Com relação ao ponto do Gabriel, ele tem bastante aderência a essa colocação antes feita pela Eliane. Olha, por que a Embrapi, ou por que de maneira geral a gente tem uma dificuldade de fazer com que haja uma integração entre a estrutura produtiva doméstica e o nosso parque de ciência e tecnologia? Basicamente é isso a grande pergunta dele, né? A Embrapi é a empresa brasileira de pesquisa industrial, criada para ser, de certa forma, um elo entre essas dimensões, né? Essa é uma questão muito complexa, mas, primeiro, parece que a relação entre estrutura produtiva e ciência e tecnologia, universidades, suas pesquisas, ela existe mais do que a maioria das pessoas pensam, só que ela é muito assimétrica. Ela ocorre razoavelmente bem, historicamente, diversos trabalhos mostram, professor Wilson Suzigan, professor do Instituto, professor Renato Garcia, trabalha bastante ênfase nessa área também, mas ela ocorre muito fortemente em setores que a gente já tem algum grau de desenvolvimento histórico, muito vinculados a setores próximos ao agronegócio, à exportação de commodities. Em outras atividades, em outros setores que a gente não tem uma estrutura produtiva tão sólida, não tem agentes nacionais tão sólidos, talvez essa relação seja mais frágil. Não quer dizer que necessariamente a competência das instituições brasileiras de pesquisa seja menor, mas quer dizer que a forma de organização da produção e da pesquisa, como ela é muito comandada por multinacionais, ela tem uma dependência menor da interação local. Então, localmente, eu faço algumas interações, mas é mais pontual. É uma tropicalização, é alguma adaptaçãozinha, é algum produto específico. Ela é difícil de ser construída, e como ela é coordenada a partir da matriz, ela tem uma menor relação. Então, como eu responderia a sua questão? Essa aderência é difícil de ser construída, é de longo prazo, tem problemas institucionais, a lógica da universidade não é exatamente essa, a Embrapi surge para tentar contornar esses problemas institucionais também, tem problemas de alinhamento, tem um certo grau de preconceito das empresas, um certo grau de preconceito das universidades, mas é algo que está sendo construído, tem sido construído nas últimas décadas, mas exige recurso, exige planejamento, exige política científica e tecnológica continuada. E exige uma estrutura produtiva doméstica que demande. A estrutura produtiva brasileira ficando cada vez mais oca nessa discussão de desindustrialização, nessa desindustrialização que eu coloquei aqui, nessa discussão que eu coloquei de nova versão do industrialismo periférico, vocês conseguem observar que não há uma aderência, ou há uma aderência cada vez menor entre essa estrutura produtiva e a demanda por ciência e tecnologia? Ou seja, o casamento é um pouco menor, vai ficando mais difícil você fazer, mesmo com lei de inovação, com lei do bem, etc. Então, são diversos desafios que passam também pela estrutura produtiva, além da universidade, claro. Certo. Professor, mais 3 perguntas. Vamos lá. O Leonardo quer saber qual é o papel da financiarização da economia brasileira para o declínio da participação da indústria no PIB. O Enzo pergunta,
Professor, qual seria um caminho viável, então, para o aumento de uma indústria de alta tecnologia capaz de competir no mercado internacional em plena crise? Você acredita que a estruturalização de indústria desse tipo seja capaz de prevenir futuras crises? E o Rafael, ele quer saber se, com a produção industrial redirecionada para a produção de produtos de setores mais complexos, há uma tendência para um futuro onde o mercado interno e a produção voltada à exportação se torna primeiro plano. Se sim, seria essa uma ruptura da globalização extrema? Certo. Bom, vamos lá. Perguntas amplas. A questão do Leonardo aqui, a financiarização. A financiarização, com certeza, é um dos elementos importantes para explicar esse processo de desindustrialização. Né? Não entrei nesse debate aqui porque a gente não tinha tempo, né? Mas, primeiro, vem no bojo da crise do desenvolvimentismo, ok, e todas aquelas limitações que eu já coloquei. Segundo, essa financiarização, a lógica da financiarização, eu consigo entender muito nessa discussão aqui, nessa nossa discussão, muito vinculada a emergência de uma nova forma de gestão empresarial, aquilo que alguns autores como Lazonic, Sullivan e o Crott colocariam como a lógica da maximização do valor acionário. Então, quando você tem um aumento da financiarização, você tem, um aumento não, essa transformação para um outro patamar da lógica da financiarização, as empresas cada vez mais foram se organizando-se a partir de uma lógica que é fazer a terceirização e a distribuição de dividendos, uma lógica muito curto-prazista. Então, aquela lógica industrial, que era a lógica de reter o lucro e reinvestir, que onde a produção coincidia com a geração do valor, ao menos em parte, e era nacional, isso vai se perdendo. Isso vai se perdendo a partir de um novo modelo de gestão que é baseado na financiarização. Isso perde-se no Brasil, sim, isso perde-se no mundo inteiro, com exceção dos países asiáticos, ou de alguns casos dos países asiáticos. Então, a crise do desenvolvimentismo vai ser agravada ainda por essa lógica da financiarização, que faz com que o modelo empresarial seja distinto, seja cada vez mais um modelo em rede. E a indústria brasileira entende isso, num cenário de reação defensiva, se apropria desse movimento para se defender e potencializar a sua acumulação, ou seja, integrando-se a partir de uma lógica importadora potencializada pela dinâmica da financiarização. Tudo isso ainda agravado por um cenário doméstico de grande instabilidade na maior parte do período e ou taxas de juros altíssimas com preços macroeconômicos incompatíveis com o desenvolvimento industrial. Então, você casa as duas dimensões. Olha, eu tenho uma capacidade de acumular da dimensão financeira muito maior, ou crescente, e uma dimensão produtiva que, na verdade, ela não é contraditória a essa lógica da financiarização. Por quê? Porque eu me associo de maneira completamente dependente de uma nova versão do industrialismo periférico. Então, sim, a financiarização desses sistemas contribui bastante para esse movimento. A questão do Enzo, a transição para uma economia high-tech, eu acho que esse não, digamos assim, esse não seria o caminho da economia brasileira. Assim, de alguma maneira eu deixei transparecer isso, talvez foi por questão de ênfase, né? A questão é, nós temos uma estrutura produtiva razoavelmente complexa e ainda razoavelmente diversificada, e não necessariamente significa, estou propondo aqui, uma estratégia de abandonar setores que a gente construiu vantagens comparativas historicamente. Significa também avançar, na medida do possível, ter uma estratégia de desenvolvimento em áreas que teriam o que a gente chama de eficiência dinâmica, tanto em termos tecnológicos, quanto em termos de capacidade de crescimento, que significa, basicamente, tentar avançar em algumas áreas de alta intensidade tecnológica, áreas principalmente associadas a serviços de alta intensidade tecnológica e associadas à diversificação industrial vigente. Isso seria um complementar da estrutura produtiva brasileira, mais um elemento para avançar nessa direção.
não significa abandonar outras dimensões e se concentrar exclusivamente nessas áreas, que é inviável no caso brasileiro e não seria factível. Para a gente conseguir esse avanço, a gente precisaria de uma política industrial bastante sólida, muito clara, muito bem definida, com metas muito bem definidas, com recursos em valores substanciais e uma política de longo prazo desenvolvendo essas empresas, esses agentes, fomentando a criação de recursos humanos na área e tentando nos acoplar de diversas maneiras às transformações internacionais em curso, mas também atendendo às necessidades nacionais, como cidades inteligentes, como os nossos problemas de infraestrutura crônicos, colocando mais valor agregado na produção exportadora. Então, tem espaço para atuar. Eu precisaria de diversas políticas que não vem ao caso aqui a gente discutir em grandes detalhes, mas que passam desde o fomento à empresa de base tecnológica, o financiamento dessas empresas, a formação de recursos humanos, alguma utilização do sistema de compras públicas, a desoneração dos investimentos no sentido tributário mesmo, a desoneração tributária para alguns setores, desenvolvimento de padrões, fomento a startups também, o fomento à diversificação das grandes empresas consolidadas. Isso teria capacidade de prevenir? O Enzo termina perguntando isso, né? Não. Isso é da natureza inerente no capitalismo, mas traria uma estrutura produtiva mais sólida, talvez, para enfrentar alguns desses desafios, né? E o Rafael faz uma pergunta se a gente estaria caminhando na estratégia, conforme eu coloquei aqui, uma ruptura completa da globalização. Esse é um debate que está muito quente atualmente, né, de como vai se materializar novas formas ou não, né, de globalização, até que ponto estratégias do que a gente chama de reshoring, que é trazer a produção, trazer a produção de volta dos Estados Unidos, para os países centrais, para fazer com que eles sejam menos dependentes da produção asiática. Isso está muito claro na Alemanha também, tem esse debate surgido no Brasil. Eu acho que esse debate é muito mais complexo do que a gente está entendendo no momento atual. Não acho que o movimento de reshoring, se acontecer, de trazer a produção, vai ser tão intenso como tem sido colocado, e não vai ser automático. Por quê? Porque esse movimento de reshoring está muito baseado na ideia de que eu tenho uma quarta revolução industrial que reconfiguraria os determinantes da competitividade. Ou seja, é verdade, os países da fronteira tecnológica estão empurrando esse desenvolvimento, Alemanha e Estados Unidos, basicamente, na China, para reconfigurar as formas de competitividade. Ou seja, a China avançou muito e é muito competitiva. Esses países pensam para a de 2008. Eu vou empurrar uma suposta nova revolução industrial para fazer com que aquilo que a China construiu de competitividade não seja mais suficiente nesse novo paradigma. Seja baixo custo em suas diversas dimensões. Não estou falando apenas de trabalho, nem principalmente, hein? Legal. Nesse cenário, esses países trariam uma parcela da produção de volta. Tem um componente geopolítico que é importante também, que a pandemia vai acirrar. Ok. Só que o que essa discussão esconde, aí teria espaço para fazer um outro seminário, discutindo isso que é muito interessante, que é o seguinte, olha, primeiro, essa quarta revolução industrial, ela está em gestação. Quarta revolução industrial nem é um nome muito bom. Até que ponto ela vai realmente ocorrer? Até que ponto ela é assimétrica, mesmo nos países centrais? Em quais setores ela vai ocorrer? E ela vai ocorrer ao mesmo tempo em todos os setores? Ela vai ser uma revolução? Terceiro ponto. Qual é o custo financeiro? Não é para desenvolver essas tecnologias, já é gigantesco, mas para disseminá-las em todo o parque produtivo nacional, fazer com que eu tenha uma atualização
muito rápida do parque produtivo de forma a trazer de volta e romper com essa lógica da globalização. Agora, olhando para o outro lado, essa ideia parte muito da percepção de que eu tenho uma concentração dessa revolução industrial, suposta revolução industrial, nos Estados Unidos e Alemanha. Mas a China é o país que mais tem investido nessas tecnologias. Ou seja, a reação chinesa também é muito rápida, muito forte. Não significa que eu vou empurrar a fronteira tecnológica e o país que eu estou querendo barrar vai ficar parado. Ao contrário, ele tem avançado e parece que avançado mais rápido. Tudo bem, com alguma distância. Mas então eu tenho fatores que reequilibram esse movimento permanentemente. Então não é algo estanque, linear, apesar da importância do componente geopolítico. E talvez aí, por fim, por isso que eu acho que é muito mais complexo do que a gente imagina, e por fim eu tenho que entender que essa lógica da financiarização, essa lógica da organização da produção em rede, é uma lógica muito virtuosa para a acumulação de capital das empresas dos países líderes. Ou seja, a Apple vai bem, apesar da economia estadunidense não ir tão bem, apesar do parque industrial estadunidense ir mal. Então a gente precisa entender, a Apple, o Walmart e outras empresas estadunidenses. Então a gente precisa, porque eles captam o valor gerado nessa lógica. Então a gente precisa entender também que essa é uma contraforça. A forma com que está organizado é um elemento que coloca contrapesos a essa tendência de rompimento total com a globalização. Então, esses são elementos amplos para a gente entender. É óbvio que tem pressões do governo estadunidense no 5G, inclusive para levar a produção de semicondutores para dentro dos Estados Unidos, para não fazer com que isso saia de Taiwan para a China, mas a China também tem reagido. Então, são tendências e contratendências que são, acho que, mais complexas do que eu não consigo enxergar hoje uma tendência tão clara de rompimento com essa lógica da globalização. Acho que é uma reconfiguração que leva em consideração essas duas contratendências e já começou a ser gestada ali em 2008, 2007, 2008. No caso da China, na verdade, 2005. Mas está em curso ainda. Então, acho que é um movimento com mais nuances do que uma direção muito clara, na minha interpretação, pelo menos. A pandemia vai exacerbar isso? Parece que sim, muito claramente. Mas quais são os limites? Ainda estão em aberto. Então, vamos aqui para a última sessão de perguntas. Tem a pergunta da Maria, que ela explica que o professor Pedro Rossi comentou em outra aula que é possível investir, que é possível o Estado brasileiro investir mesmo com a sua grande dívida externa, né? E que ela gostaria de saber por que ele não investe na industrialização para ir em divergência a essa especialização regressiva, né? E, por último, a pergunta que, pensando que o Brasil, né, é um país continental e que uma minoria tem acesso ao ensino superior, como a indústria pode auxiliar no desenvolvimento social, né? Porque parece que, para gente que está dentro da universidade, a gente muitas vezes não vê a questão da população marginalizada à margem, né, dessa problemática do setor industrial. Legal. Quem fez essa última pergunta, Pedro? Bom, a pergunta aqui da Maria, né, como o professor Pedro Rossi colocou, é possível investir, sim, né, apesar da dívida interna, na verdade, né, não da dívida externa, né, que a gente é credor externo líquido, né. Como o Pedro já deve ter muito bem colocado, os limites para o investimento e a construção do orçamento público é uma construção que leva em consideração elementos econômicos, é claro, mas muito leva em consideração elementos políticos, né? Então, a correlação das forças políticas é fundamental para se definir o caminho dentro de supostos limites técnicos e econômicos. Nem vou entrar nessa discussão aqui, que provavelmente ele já fez muito bem, mas o ponto fundamental, bastante direto, a resposta da Maria é o seguinte: olha, o avanço da estrutura produtiva a partir de uma diversificação como instrumento para contribuir para o desenvolvimento
é uma interpretação muito clara a algumas leituras econômicas, que é uma leitura muito clara da Unicamp, da Escola de Campinas, dos estruturalistas, etc. Mas não é uma leitura cara, à interpretação liberal, que é a interpretação que tem um predomínio no debate econômico e predomínio na correlação de forças políticas brasileiras, e no período mais recente, então, um domínio quase que absoluto, né? Então, pelo menos na execução das políticas, a gente está falando, né? No debate das ideias. Então, resumidamente, é o seguinte: para a leitura liberal, a estrutura produtiva não importa. Não faz diferença no que você produz. Não faz diferença se você produz semicondutores, chips ou batatas chips, que é a frase clássica, né? Ilustrar. Potato chips ou microchips. Para eles não faz diferença, porque a forma de entender o desenvolvimento econômico a partir da perspectiva liberal não passa pela estrutura. Então, a estrutura produtiva não é importante. A indústria não tem nenhum elemento especial para contribuir para o desenvolvimento. Logo, não faz sentido eu investir numa transformação estrutural e, além disso, é contraproducente eu investir numa transformação estrutural que negue, leitura liberal, que negue a minha vocação. Eu tenho que seguir a minha vocação em termos de país. E a minha vocação em termos de país, em termos muito simples, é dada pela dotação de recursos. O Brasil é rico em terra, recursos naturais. É por aqui que eu tenho que seguir, por aqui que eu serei mais eficiente, porque é aqui que eu buscarei o equilíbrio. Essa é a leitura dominante, tanto por trás das interpretações da mídia convencional, quanto por parte dos formuladores de política já há 5 anos, basicamente, né? Tanto por parte da maior predomínio no debate econômico mais amplo, inclusive dentro da academia. Então, essa é uma não questão, Então, você está na primeira página, nem avança para a questão do financiamento. Então, esse debate está interditado nesse sentido. Por isso, inclusive, a questão da reação da pandemia tem todos esses limites mais profundos, né? E a questão, me perdi aqui, a questão do papel da contribuição social da indústria, é isso, né, que a gente estava querendo colocar o seguinte: a indústria tem a capacidade de contribuir para o desenvolvimento, e uma das contribuições na dimensão social é, na verdade, gerar emprego e renda e reduzir a heterogeneidade social. Então, uma estratégia de desenvolvimento virtuosa industrial é uma estratégia que também leva em consideração uma estratégia virtuosa de desenvolvimento social. Eles caminham juntos, ou pelo menos deveriam caminhar juntos, né? Então, a lógica é você avançar na industrialização, aumentando a geração de emprego, com melhores condições de trabalho, com mais dignidade para o trabalhador, com salários mais elevados, e que tenha uma menor heterogeneidade, uma menor desigualdade social. O fato de você ter uma deterioração da estrutura industrial significa que você perde, inclusive, qualidade nos empregos gerados e aumenta a desigualdade, dada a heterogeneidade do setor de serviços. Então, a ideia seria caminhar nessa direção. Só que, para gerar empregos melhores, para gerar empregos com salários maiores, é óbvio que o componente político é o mais importante. O componente da definição do salário mínimo, da disputa pelas frações do excedente, é óbvio. Mas o componente produtivo também é importante. Se eu não tenho aderência produtiva para gerar emprego e renda nessas ocupações, cada vez mais eu tenho menos contribuição para essa dimensão social. Eu não separei porque elas caminham juntas, pelo menos deveriam. Se você avança na geração de emprego e renda industrial, num projeto bem definido, bem claro, contribuindo para o desenvolvimento, você reduz essa heterogeneidade. Não é só a indústria de alta intensidade tecnológica, é a indústria de média intensidade tecnológica, de pequeno porte, que gera salários bastante razoáveis, bastante justos, que é diversificada regionalmente. Esse é um ponto importantíssimo. Contribuição também da indústria a partir da diversificação regional, e não só na concentração nos grandes polos.
Então, isso tem que fazer parte de uma política industrial também, passando pelas pequenas e médias empresas, inclusive. Beleza. Pessoal, com isso a gente termina o nosso quinto encontro e fica convite para a aula da próxima terça, dia 9, que vai ser sobre Estados Unidos, China e Europa, como o mundo e suas organizações sairão da pandemia. Vai ser apresentada pelo professor Juliano Contento de Oliveira. Então, eu quero agradecer a participação de todos aqui e lembrar que o vídeo dessa aula vai estar disponível no canal do Instituto de Economia da Unicamp, no YouTube, às 19 horas. E o link será enviado aos grupos de WhatsApp dos inscritos e por e-mail. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Parabéns pela iniciativa.